Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Vamos estar lendo no capítulo de Isaías 53. O pastor deu a semana do amor e faltou eu falar do amor também. Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou, e moê-lo fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Vamos estar lendo também em João, capítulo 8. Vou estar lendo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo viram ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-no no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando o que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistia, se perguntaram, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando Jesus, e não vendo ninguém, mas o que a mulher disse: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? João 8 conta a história de uma mulher adúltera. Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, e chegaram os acusadores tentando trazer um julgamento para essa mulher. Essa mulher foi pega adulterando, uma pecadora. E eles traziam para
Jesus para que ele que se dizia a justiça, para que visse o que ele ia fazer, como que ele ia condenar aquela mulher. E nisso, Jesus ele estava sentado, prostrou-se em terra e continuou escrevendo no chão, prostrando, e toda a multidão perguntando: Jesus, o que o Senhor vai fazer? Essa mulher é uma pecadora, ela já não presta, ela já ela é uma desclassificada. Jesus, o que o Senhor diz para fazer? E ele vendo, ele se endireitou para falar e disse: quem não tiver pecado, que atire a pedra. E a multidão, pensando no que Jesus disse, vai embora, porque todos já tinham pecado, menos uma pessoa naquele meio, que era Jesus. E estando todos indo embora, sobrou Jesus e a mulher. Jesus, quando os acusadores vieram trazer a mulher, Jesus, ele não parou para se levantar e acusar mais a mulher. Não, ele fez diferente. Ele se prostrou mais ainda para mostrar que ela tinha algum direito, sim. Ela tinha um direito de ter a vida. E Jesus mostrou isso, que por meio da vida dela, mesmo que o mundo a acusasse, Jesus ele trazia a vida e oferecia essa vida. E a palavra que eu estou no coração é isso: Jesus trazendo a vida para nós. Ele é o Filho unigênito de Deus. Desde o começo da Bíblia, como a pastora Dileia falou, cada capítulo da Bíblia vai falar de um Cristo, um Salvador do mundo que haveria de vir para pagar todo o pecado e acabasse com a genealogia do pecado e entrasse para a vida. E desde Adão, quando ele veio e trouxe o pecado para o mundo, que nos deu o começo dos nossos pecados, que deu aquele hello para a vida, Jesus ele veio para ser o que era reto, trazendo a vida. Romanos capítulo 5 vai dizer que mesmo com o pecado que trouxe Adão para o mundo, por um só homem entrou o pecado na terra, mas por um só homem também vai acabar com o pecado e trazer a vida. E Jesus, ele se fez pecador por amor de nós. Isaías 53 fala que era desprezado, mais indigno entre os homens. Ele não tinha parecer e nem formosura. Como pode? Eu fico parando para pensar. Como pode um filho de Deus ser perfeito? Deus é perfeito, então ele deve ser perfeito. Como pode um filho de Deus não ter parecer e nem formosura? Não ter parecer e nem formosura, ser desprezado, ser maltratado, significa que ele não tinha aparência, ele não era tipo aquela pessoa que você fala: nossa, como ele é bonito, nossa, ele parece uma boa pessoa, é legal ele, né? Não, Jesus ele se fez o mais indigno, ele se fez pior do que eu e você, para nós sermos alguém nele. E João 14 fala para nós não se perturbar o coração, porque ele ia para o Pai e nos prepararia um lugar. Ele seria a nossa própria porta. Jesus, por meio da cruz, ele seria a porta que nos daria a vida e acabaria com o passado de pecado e traria a vida. E Jesus, ele nos amou de tal maneira que veio para o mundo, se fez pior do que nós para sermos um na vida dele. E o capítulo da mulher adúltera mostra isso. Jesus e uma pecadora, o pecado. Nisso a gente pode colocar nós como a mulher adúltera. Nós não temos direito de sermos chamados filhos de Deus, mas nós somos os piores deste mundo. Eu falo isso comigo também, que mesmo nós falando que somos bem, que fazemos bem, acabamos sendo pecadores, porque mesmo com os nossos pensamentos, mesmo que não falamos, mas nós pensamos, nós acabamos sendo pecadores,
pensamento, mesmo que às vezes sem percebermos, acabamos fazendo nós a pecar. E se colocarmos a mulher como nossas vidas, estavam todos condenando por um pecado que ela cometera. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo que acontecia com aquela mulher, ele se fez menor do que ela para salvar a vida dela. Mas mesmo ele se prostrando, ele levantou para falar com ela, porque já não só sobrava ele para falar com ela, então ele foi falar. E ele falando, ele fala: vai, não peques mais. Você viu que não teve ninguém que te acusasse? Eu posso te condenar, mas eu não vou condenar. São João capítulo 3 fala que ele veio para o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para que nós fôssemos julgados ou para sermos apedrejados. Ele veio para fazer pelo contrário. Ele veio para os que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus deu a porta, Deus deu o caminho, Deus deu o que era para a gente fazer para termos a vida. Mas por que a gente... O que foi que Deus olhou para nós e viu para que achasse algum parecer ou formosura? Deus fala também em Efésios 3, capítulo 9, versículo 9, eu acho, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é o que nos faz sermos escolhidos por Ele e nos faz ser salvos. Graça, uma coisa tão imerecida que nós não conseguimos ter de qualquer forma. Se a coisa perde a graça, não tem mais graça. Mas Deus nos perdoou, superabundando a graça dele sobre os nossos pecados, para sermos filhos de Deus. Antes de Jesus ser crucificado, ele intercede por nós. Em João 17, ele ora para Deus por nossas vidas. Ele ora para Deus intercedendo para os que Deus tinha dado para ele nessa terra. E João 17 é uma oração linda, a única oração que a gente vê na Bíblia de Deus intercedendo por nós. E nisso ele fala que Jesus, toma conta dos que tu me deste. Todos os que tu me deste veio conosco, mas aqueles que não era para ser, o Senhor tirou. Senhor Jesus, tu sabes de tudo. O Senhor conhece cada um deles, mas o Senhor me deste para que neles fôssemos um e eu em ti. Jesus, ele ora para Deus por nós de uma tal maneira que nos sentimos importantes. Jesus, ele na oração que ele faz para Deus, ele fala que eles eram do mundo, mas o mundo rejeitado não combinava com as coisas do mundo, não combinava com o mundo, mas com Jesus as coisas batiam, funcionava, e era diferente as coisas, porque ele já não era mais do mundo, mas sim de Cristo. E ele ainda fala que eles oram para nós, para que a gente fosse santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus também fala aqui em João 14, ele fala que ele era a verdade. Então ele estava falando para santificar na fé que eles tinham em Jesus, porque por meio de Jesus nós somos salvos pela graça, mas isso não foi de graça. Em Romanos capítulo 6, ele fala que mesmo nós sendo amados, sendo a graça de Deus, Jesus tendo orado por nós, intercedido por nós, ele faz uma pergunta para nós. Mesmo nós estando
Não. Então é isso que eu venho falar. Que mesmo com a graça, com o amor de Deus é maior que tudo nessa vida. Jesus te ama mais que tudo. Mas nem por isso é que nós devemos continuar nos mesmos atos, na mesma fama, no mesmo jeito, no mesmo carisma, sei lá. Qualquer coisa que nos afaste de Deus não serve. Filipenses fala que tudo que for de boa fama, de honra, de prazer, que traz, que seja bom aos olhos de Deus, nisso pensai. Pense nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo, nas coisas que são para a vida, que trazem fruto, mas de maneira nenhuma continue nos mesmos atos ou nas mesmas coisas que fazia antes, porque pela graça de Deus sois salvos, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não é da caridade que você faz, ou de você ajudar o irmão, ou falar, ô irmão, tô aqui, no que tu precisar. Não, pela graça de Deus, um amor tão inexplicável, um amor que nos constrange, um amor que nos faz sentir paz, nos traz grandeza, que nós somos salvos. Pela graça de Deus, sem a graça de Deus, nós não seríamos nada, nós não seríamos nada. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que ele está falando? Que onde abundou o pecado, mais pecador que foi aquele homem, é o tanto que ele pecou, é o tanto que eu o amo, é o tanto que a minha graça vai superabundar para ser muito mais além do que ele já foi, para que ele possa ser alguém usado por Deus. Jesus, ele se fez o mais indigno dos homens para nos dar a vida. Por meio da graça, ele nos dá vida e virtude. Amém? Por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.